Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é Nathan Assis, eu sou o seu anfitrião aqui da Rádio VTM, que estamos começando mais uma rodada de entrevistas. E hoje vai ser uma entrevista muito mais que especial, acho que para mim e para alguns alunos daqui do curso, porque a pessoa que eu vou entrevistar hoje foi minha professora nessa trajetória de teatro, né, de estudar teatro, e que eu tenho um carinho imenso, então, por favor, recebam com muito amor Carolina Angrisani. Oi, Carol, tudo bem com você? Oi, Nathan, tudo bem com você? Estou bem, estou bem. Como estava dizendo, no limite do que pode ser bem, eu estou bem. Sim, poxa, eu queria também dizer boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Aproveitar para agradecer imensamente esse convite, é uma honra poder estar aqui com vocês. Agradecer a figura do Rodney Danibali, que acho que você já sabe, foi meu primeiro professor de teatro, então é uma pessoa por quem eu tenho muito respeito, muita admiração. Enfim, a Andrea Pontes, que fez todo o contato para essa entrevista acontecer, a você pela essa oportunidade de conversa. Já tive a oportunidade de falar isso uma vez, né? E repito, gosto muito do seu trabalho, do seu ser, da sua pessoa. Então, muito legal poder estar hoje aqui com você, tendo essa conversa. E também queria aproveitar para parabenizar o IVTM, né, pela realização desse projeto, dessa rádio, desse espaço de formação teatral. A gente teve a oportunidade de, no ano passado, né, eu ministrar 2 workshops, então foi uma troca muito interessante com os estudantes do Instituto. Então, parabéns aí também pelo projeto. Muito obrigado, muito obrigado. O VTM tá rolando assim dessa forma, como vocês podem ver, tudo online, tendo a conversa com as pessoas, trazendo pontos, né? Como a Carol mesma disse, que ela fez 2 workshops pra gente aqui, falando sobre o Artaud e o Brecht. Foi muito bacana mesmo. Futuramente ocorrerá outros workshops, talvez seja com a Carol, talvez seja com outros profissionais, mas isso com o tempo a gente vai descobrindo, tá bom, gente? Então vamos começar. Carol, aqui nessa rodada de entrevistas eu acabo perguntando pro pessoal pra gente entender, né? Como é que começou a trajetória de todo mundo em relação ao mundo da arte, né? Sempre tem alguma coisa que nos chama atenção, ou alguém apresentou para algo. E para você, como é que funcionou para você para chegar, não necessariamente no teatro, porque muitas vezes a gente não começa no teatro. Eu, por exemplo, eu comecei na música. E para você, como é que foi que você chegou aqui? Nathan, assim, vou ser bem sincera com você. Eu acho que o que me capturou de início, eu muito nova, eu me inscrevi, né? Pedi para minha mãe que me inscrevesse num curso de dança. Então eu fiz dança, de fato, muito nova. Foi meu primeiro contato com o palco. E aí eu fui fazer teatro só aos 12 anos de idade. Mas eu tive o meu primeiro contato com teatro aos 5, 6 anos, que foi uma peça que eu fui assistir, O Gato de Botas, na minha cidade, lá em Santos. E realmente eu fui muito capturada por aquela experiência, né? Aquela magia, alguma coisa ali foi apresentada para mim, mas foi uma sementinha que ficou. E aí só aos 12 anos que eu tive a oportunidade de fazer um curso de teatro aqui no bairro onde eu moro, que o Rodney ministrava esse curso. Mas eu te confesso que quando aos 12 anos eu retornei ao teatro, eu fico aqui pensando que naquela altura, eu tinha um certo fascínio pela televisão, sabe? Eu acho que a minha geração, ali na década de 90, né? Eu tô falando de 92, a gente tinha muito forte, como hoje a internet está muito forte na vida das pessoas, naquele momento a televisão era praticamente o que formava a nossa opinião, né? Constituía a gente enquanto ser, enquanto sujeito, sujeita. Então eu acho que eu tive uma grande influência da televisão, por essa coisa do fascínio, né, da atuação, de ser um artista de televisão, e só mais tarde que foi vindo, né, uma consciência mais crítica, entendendo que o teatro e a arte estavam muito além dessa questão. Mas no começo eu fui bastante influenciada pelas mídias, digamos assim. Sim. Para mim foi mais ou menos nesse sentido, porque o meu interesse de começar a estudar teatro, né? Não teatro, atuação.
né, ser ator, foi por conta da dublagem. Me interessava muito a ideia de dar voz para um personagem que tá sendo animado e por aí vai. Mas aí, logo que eu pisei no palco pela primeira vez fazendo uma peça, foi que eu falei, não sei bem, mas se é só isso que eu quero fazer. Acho que o encanto, né, do teatro que acaba chegando para as pessoas, para mim chegou dessa forma. Depois da música, obviamente, depois que eu já estava estudando música, mas que meu interesse veio dessa forma. E aí você começou a estudar teatro, aí num desses processos você conheceu o Rodney, né? Como é que foi esse contato com ele? Eu comecei a fazer esse curso aqui no bairro onde eu moro até hoje, né? E o Rodney era o professor. E aí foi bem curioso, porque uns dois anos depois de curso, era um curso livre de teatro, o Rodney me indicou para um teste numa peça que ele fazia, uma peça já profissional, bastante reconhecida, que era o Beckett White, a comédia. E ele me indicou, e eu era uma estudante de teatro muito, ainda, né, assim, caráter muito embrionário, né, muito inexperiente, e fui fazer o teste e passei. E aí eu comecei a perceber lá com 14 anos, 14 para 15, que tinha uma responsabilidade ali se apresentando para mim, né, muito forte. Talvez! Não! Eu sou um pouquinho perturbada da cabeça! Eu sou um pouquinho perturbada da cabeça! Não! Duvido! Verdade! Eu suponho que alguns poderiam dizer: oh, pobrezinha coitada! Oh, pobrezinha coitada! Não, na verdade, sim, eu estou bem! Ai, eu estou... Na verdade, não, verdade, sim, eu estou bem! Ai, eu estou muito bem! Eu ainda estou bem! Eu faço melhor! Eu faço o que posso! Sim, a paz! A pretensa paz! Está tudo acabando! Toda a dor! Tudo como se nunca tivesse existido! Sim, eu sei! Isso não faz sentido! A paz! A pretensa paz! Então, foi um momento muito decisivo, assim, em termos de escolhas, né? Porque eu abri mão de certas coisas da adolescência para estar ali de quinta a domingo fazendo teatro, né? Então, ali, e aí eu tava ao lado de monstros, assim, o Rodney, a Sandra Corvelloni, a Heloísa Sichovitz, né, o Maurício Lencastre, e eu comecei a me cobrar, eu falei, gente, eu preciso estudar teatro, né? E aí, nessa ocasião, eu explicitei isso para os meus pais, né, e meus pais tinham condições financeiras para poder me apoiar, né, nesse sentido, me apoiaram. E aí foi quando eu comecei a estudar um curso técnico, né, de teatro. Então, foi mais ou menos aos 15 anos que eu comecei a perceber que era um ofício, né? Era algo que eu realmente gostaria de seguir e aprofundar os estudos. E então foi mais ou menos assim. Ai, que legal, que legal. E foi nesse período aí dos seus 15 anos que você se entendeu como atriz ou foi um pouco mais pra frente? Porque eu tive uma conversa com a Ariadne e ela tava me falando, né, que pra ela se entender como atriz demorou um tempo. Porque pra mim também, eu comecei a estudar teatro, eu fui começar a me entender como ator quando eu fui fazer um teste pros Sátiros, né, pra Companhia Os Sátiros, e eu fui aprovado. Nali eu falei assim, eu acho que dá pra falar que de alguma coisa eu entendo. Não que eu seja um maravilhoso, mas de alguma coisa eu tô entendendo. Pra você, foi mais ou menos nesse período que você fez esse teste e passou? Foi porque esse trabalho, o Beckett White, quando eu tinha 14 anos, né, quando eu entrei, foi um trabalho muito especial, enfim, por ser um Beckett, né? Era uma peça muito especial e eu estava com pessoas ali muito experientes e atores e atrizes incríveis. E o que aconteceu? Depois de um tempo no papel, que era um papel mais secundário, digamos assim, para o qual eu fiz o teste, né? Depois de um tempo, uma das atrizes principais precisou sair e ser substituída. E aconteceu uma coisa curiosa. Como eu ficava na coxia durante a peça toda, porque eu aparecia no começo e no final,
para esse personagem que eu fiz o teste, né? Só. E ficava 1h30 na coxinha ouvindo a peça. Aham. E aí, nessa de ficar na coxinha ouvindo a peça, eu sabia o texto inteiro. E mais do que isso, eu sabia, inclusive, dizer aquele texto de uma forma muito parecida com uma das atrizes principais fazia. Então, quando ela precisou sair para ser substituída, o diretor me deu a oportunidade de fazer um teste para esse papel. Eu fiz o teste e passei. Então, ali foi né, começou assim, opa, as portas estão se abrindo, as coisas estão dando certo. Claro que dali em diante, muitas águas rolaram, né, muitas crises, muitos momentos de cair ficha e você falar, nossa, não sei nada, preciso aprender, vamos lá, né? Mas esse momento realmente foi um momento que eu comecei a me entender como atriz e comecei a entender, como eu disse, fazer escolhas, meio que, né, definindo, é esse caminho que eu quero seguir, assim. Ah, entendi. E é curioso falar que ali começou a se entender, porque essa virada de chave não é tipo, o mundo se abriu, é tipo, eita, agora eu sei onde é o chão. Pelo menos pra mim foi assim, porque, então, se eu vou me apropriar dessa entidade, ator, preciso entender como isso funciona, como aquilo funciona, se eu quero fazer peças, como vender peças, como produzir o espetáculo, como dirigir e afins. E é interessante ver que muita gente que eu acabei falando por off e tudo mais, como pra todo mundo, falou assim, como foi você se entender como um ator, como atriz, como artista? Meu, foi um desespero, porque aí eu vi que o mundo real era mais tenso, deu vontade de correr. E pra você, como é que foi? Tipo assim, agora eu entendo. Eu avanço, eu recuo, eu corro. Como é que foi pra você? Onde você se apoiou? Então, eu acho que nesse momento eu acabei me apoiando na escola, né? Como eu disse, tive a oportunidade de estudar, então fui para uma boa escola de teatro que me deu uma base que eu carrego comigo até hoje, né? Assim, a gente tá falando isso foi em 95, a gente tá em 2021, né? Então, assim, é bastante tempo. E então o meu alicerce, né, assim, o que realmente foi a minha base foi a escola. Então eu fiquei mais um tempo nessa companhia, a gente fez um outro trabalho depois aí, né, e participar do processo de criação aí também já é um outro grau, né, do que você entrar para substituir. Enfim, temporada, Centro Cultural Vergueiro, né, críticas saindo, e eu lá, uma garota de 15 anos. Então, realmente, ali, eu criei uma consciência de que eu precisava estudar, era o único caminho. Então, foi onde, realmente, eu né, me segurei, assim. E, como eu disse, eu tive a sorte, né, o privilégio, né, há de se dizer, né, de ter pais que, de fato, estavam me apoiando. Então, eu era menor de idade, os meus pais me acompanhavam, né? Os meus pais, eu tive a sorte de trabalhar com o Rodney, então o Rodney era meu vizinho, ele dava carona, né? Então, tudo isso foi acontecendo, foi mais ou menos dessa forma. Então, realmente, os estudos... E aí, a escola também é um lugar de encontros, né, Natan? Então, é um lugar que a gente conhece muita gente, que a gente tem possibilidade de trocar, de crescer, de experimentar coisas que talvez na vida profissional a gente não vai experimentar, né? De ler textos clássicos, de montar clássicos. Eu tive também a possibilidade de ter grandes mestres na minha formação, né? Então, realmente, essa base, né? Essa base foi muito importante para depois eu poder retornar, digamos assim, né? Ao meio teatral, né, e trabalhar profissionalmente com isso. Sim. É importante mesmo reforçar esse ponto de que a base que você recebeu, ainda mais do seu pai e da sua mãe, é muito importante. Para mim também, eu sempre tive o apoio dos meus pais nessa decisão. Eles estranharam, mas não de estranheza no sentido de que, tu vai querer ser artista? Não, porque pra eles já tinha a convicção que eu seria artista. Porque eu comecei muito novo a tocar violino, eu comecei com 8 anos. E com 15 eu falei, eu não vou tocar mais porque eu quero ser ator. Tipo, pra eles, assim, mas como assim você vai largar algo que você estudou por quase 8 anos pra fazer outra coisa, né? Mas eu sempre tive esse apoio deles e pra mim foi fundamental também. E ainda mais de ter a oportunidade de estudar, né? Eu acabei entrando no ETA para poder me entender como
como artista e aperfeiçoar mesmo. E foi um espaço muito bom de aprendizagem, por como você mesma falou, de conhecer pessoas, trocar experiências, de fazer coisas que provavelmente eu não vou fazer mais, né? Experienciar alguns clássicos, não pude experienciar tantos clássicos, mas alguns eu tive o prazer de passar. E para você, depois que você se formou, né? Se formou e partiu para o mundo, para onde você seguiu? Foi seguir para poder atuar mesmo? Ou falou assim, não, acho que eu vou voltar a estudar um pouco mais? Olha, eu acho que eu prefiro dizer que eu continuo sendo formada, né? Ali foi um primeiro momento, assim, e foi um momento importante porque muitas questões foram desconstruídas, né? Já logo nessa formação inicial, inclusive essa certa ilusão com a questão da televisão, né? Então, o teatro foi muito importante na minha formação como ser humano, porque foi me trazendo uma certa consciência crítica. E foi também, eu acho que o lugar que eu fui alfabetizada culturalmente, poética culturalmente, né? Então, o teatro, a partir do teatro, eu fui conhecendo outros autores, eu fui conhecendo música, eu não tinha um talento nato, assim, que nem você, de já ter a música, já ter alguma outra coisa. Então, eu realmente fui sendo lapidada com o tempo, né? Acho que era uma pedra bruta ali, e eu fui, os cursos, enfim, as experiências todas foram me lapidando com o tempo, claro, de acordo com as condições materiais que eu tinha também para poder investir nisso, né? Então o teatro foi esse lugar, assim, de, né, às vezes eu li um texto de teatro ou um conto e a partir dali eu entrava em contato com uma música, ou a partir dali eu entrava em contato com um pintor, né, ou uma escultura. Então realmente foi um lugar que foi me constituindo como ser e me ensinando a ler o mundo, né, de uma forma crítica, de uma forma poética. Então acho que o teatro, essa primeira base, né, de formação teve muito esse papel, né? E aí depois quando você sai a gente fica meio órfão, né, quando sai da escola, porque e agora, o que eu vou fazer, para onde eu vou, né? E aí eu tenho uma curiosidade na minha trajetória que eu tenho um histórico de trabalho com grupos de teatro e companhias de teatro, né? Então, quando eu estreiei aos 15 anos, eu estreiei numa companhia de teatro. E aí, quando eu saio de formação, tive algumas tentativas de fazer grupos com o pessoal da própria escola, né? E a gente fez festivais, a gente rodou um tempo e tal. Na maioria das vezes, esses grupos deixaram de existir porque a gente brigou. Né? Eu costumo dizer isso, né? Vai dar certo, Carol, formar grupo, desde que vocês consigam superar a questão das relações, porque realmente não é fácil, né? É muito difícil essa convivência com as diferenças, né? E com opiniões e vaidades e tudo que a gente sabe que faz parte, além da parte gostosa e boa, né? Que é a criação coletiva e tal. Então, eu acabei tendo um histórico depois da escola com grupos e companhias. Então, isso que foi também me guiando, sabe? Né? Então, por exemplo, você falou da Sil Sátiros. Eu fiz parte por 6 anos da Sil Sátiros, né? Então, também foi uma experiência, foi um lugar, assim, de muito aprendizado, de um enriquecimento artístico muito grande também, né? E é isso, e tá lá de temporada, e fazendo festa de madrugada, e fazendo satirianas, tudo isso vai te... E aí, para dizer da formação, eu sinto, Natan, que a gente vai se formando um pouco aos olhos do público também, né? Porque a gente não sai pronto da escola, a gente sai com uma série de lacunas, né? Só que às vezes você tem que trabalhar, né? Tem que ir para um... E aí, às vezes, isso vai... Você vai para frente do público inexperiente mesmo, você vai, né, errando. E eu acho que faz parte também, sabe? Tudo isso. Sim. Só um adentro só, né, em relação aos sátiros. Eu nem sei se eles vão conseguir ver a entrevista, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Rodolfo, pelo Ivan, pelo acolhimento que eu tive nos sátiros, então não posso deixar o meu obrigado para eles aqui, neste pequeno espaço, porque foi importante mesmo. Até mesmo no período que eu fiquei quase um ano com eles, mas eu decidi sair para poder continuar estudando, né? Porque no período que eu entrei com eles, eu estava no ensino médio ainda e eu estava já estudando no ETA, então eu não estava conseguindo conciliar uma terceira situação.
mas foi super entendido o fato de eu sair, e eles são uns amores de pessoas, então muito obrigado. E é curioso, porque essa relação de grupos, né, de você vivenciar grupos, e é muito difícil, eu não sei se posso dizer se antes era mais fácil, né, mas hoje em dia tá muito complicado essa vivência de grupos, né, de sustentabilidade de grupos, né, de ter continuidades de trabalhos. Tem grupos que chegam, né, que se propõem a fazer algo, iniciam um projeto, às vezes o projeto não vai para frente, e o grupo morre porque brigou, sei lá. Aí o grupo pode ter chegado a dar continuidade, lançou o primeiro projeto, fez coisa tal, aí morre de novo. E é legal você falar que conseguiu passar por tantos grupos assim e vivenciar várias coisas. Mas eu queria falar uma coisa sobre isso, Nathan, que eu acho bem importante. Que é assim, sem dúvida nenhuma, na década de 90 era muito mais difícil fazer teatro de grupo do que hoje. Mesmo. Por quê? E aí é muito legal, acho que é muito interessante até pra falar para as pessoas que estão ouvindo a gente tentar contextualizar um pouco historicamente e politicamente para a gente entender essas mudanças, né? Uhum. Claro que partindo do princípio que nesse momento agora, atual, que nós estamos vivendo, realmente estamos num momento muito difícil, delicado, né? Porque tem um governo aí que está gerando uma série de desmontes de políticas públicas, inclusive voltadas para a cultura, então é um momento bem complicado. Mas a gente viveu, digamos assim, um grande momento durante os anos 2000, né? As 2 primeiras décadas do ano 2000. Então, o que acontecia? Até a década de 90, não existia subsídio nenhum para quem fizesse um teatro experimental, um teatro de pesquisa. Os únicos subsídios públicos ou privados, né, que existiam, eles eram destinados, digamos assim, a peças comerciais, né, aos atores e atrizes consagrados e consagradas, né, que tinham uma imagem global, que pudessem gerar lucro para a empresa. Então, essas empresas, às vezes até mesmo por via de política pública, apenas apoiavam e patrocinavam grandes espetáculos que pudessem atender aos seus interesses econômicos, né, e, portanto, gerar lucro. Então, não tinha interesse nenhum, por exemplo, em subsidiar essa peça que eu fazia, o Beckett in Light, ou até mesmo a Sil Sátiros, que, como você sabe, é uma companhia que tem um caráter subversivo, né, transgressor, experimental, né? Então, na década de 90, a gente teve um movimento muito importante, não sei se você já ouviu falar, que é o movimento de arte contra a barbárie, organizado por trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? E essas pessoas começaram a se organizar e a batalhar, né? Lutar pelo direito de ter leis de incentivo que pudessem apoiar o teatro de pesquisa, um teatro de pesquisa continuada, um teatro de grupo, que pudesse dar continuidade, né, a uma linha de trabalho, que pudesse subsidiar os grupos. Então, esse movimento político, né, e cultural, de organização, muitas reuniões, enfim, eu não fiz parte desse movimento. Quem fez parte foram os meus mestres, né, que estavam ali encabeçando esse movimento. Ele possibilitou para a gente uma série de leis, entre elas uma lei que é extremamente importante, falando da cidade de São Paulo, que é a lei municipal, o Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, né? Acho que já está na 5ª edição. A gente tem também o Programa Municipal de Fomento à Cultura da Periferia, ou seja, uma tentativa de expandir ainda mais a lei do fomento para que ela chegue nas pontas. E, além disso, o governo do estado também, isso estou falando lá do início dos anos 2000, acabou criando uma série de outros incentivos, por exemplo, o VAI, né, que VAI, que depois foi criado o VAI 1, depois o VAI 2, que vai contemplar estudantes egressos das escolas, né, que estão ali começando a sua trajetória, enfim, vários PROACs que vão atender. Então, por mais que ainda seja difícil, e eu concordo com você, porque o número de grupos, né, e de pessoas querendo fazer teatro vem crescendo, né, e essas leis não dão conta de atender a todos e a todas. Mas a gente viveu aí
período, assim, de uma revolução cultural mesmo, de possibilitar, e como consequência dessa revolução, a gente teve um boom no número de coletivos da cidade de São Paulo, né, da cultura do teatro de grupo. Então, por quê? Porque com subsídio você consegue manter uma sede, né? Você tem espaços públicos hoje disponíveis para ensaiar, né? Eu lembro que eu encontrava você lá na Vila Itororó, eu estava em cartaz lá com a Cia Teatro Documentário, você estava com seu grupo ensaiando lá. Na década de 90, a gente batia na porta de espaços privados para tentar espaço e a gente recebia não, porque a gente estava começando, né? Quem são vocês? Eu sou ninguém, né? Então, assim, realmente houve uma mudança muito grande, né? Infelizmente, a gente está vivendo aí um desmonte dessas conquistas, né? Então as verbas estão cada vez diminuindo mais, então também o caráter, né, dessas leis de incentivo acabam se modificando e mudando, o que acaba prejudicando um pouco o intuito inicial, que era fomentar a pesquisa, né? E mais que isso, fazer com que o teatro, não só o teatro para ser visto, mas que as produções cheguem também, passem a ser feitas nas pontas, né? Nas periferias também, não só na região central de São Paulo. Então, acho bem importante falar disso, porque acho que são questões que diz respeito a todos nós que fazedores de teatro, né? E pensar que é isso, não existia nada. Por que passou a existir? Porque pessoas se organizaram e lutaram, né, por esse direito, por essa conquista. De fato, que é bom lembrar, né, que é sempre bom reforçar esse ponto, porque não é, vamos dizer, uma bondade política que aconteceu, não. Foram pessoas que brigaram e batalharam muito para que isso acontecesse, em específico na cidade de São Paulo. E sem contar as outras brigas que vieram antes para poder tornar a profissão artista oficial, né? Tornar realmente uma profissão. Então, é legal falar isso, realmente, porque não foi um acaso, alguém acordou num dia e falou, poxa, por que não fazer isso? Então, já reconhecer aqueles que vieram antes de nós, né? Também é importante. Não, sem dúvida nenhuma. E aí a gente entra num assunto que já estávamos programando para poder entrar, que é esse estudo que acaba acontecendo, né? Como eu posso dizer? De desenvolver trabalhos, né? Como você falou, tem grupos de pesquisas que acabam fomentando coisas, de pesquisas continuadas, né? Para poder acontecer essas pesquisas. E você falou que você estava com um grupo, né? Que eu até acabei vendo seu espetáculo lá na Vila Itororó, que é o nome, só para reforçar aqui, para todo mundo lembrar. Cia Teatro Documentário. Cia Teatro Documentário. E como é que foi para se desenvolver esse trabalho que você chegou, né, na Cia Teatro Documentário? Como é que foi para você essa trajetória com eles? Do início legal, a esse momento, como posso dizer, né? Legal você ter perguntado isso, assim, porque depois desses 6 anos, mais ou menos, que eu fiquei com a Cia, os Sátiros, né, eu acabei optando por sair da companhia, enfim, por questões de busca, né, busca de outros caminhos, o ser humano tem isso, né, fica um tempo e às vezes você fala, preciso de outras coisas, outras referências, e aí quando eu saí do Sátiros eu fiquei 1 ano, fazendo projetos menores com colegas e tal, e aí mais ou menos 1 ano depois eu recebi esse convite para fazer parte da Cia Teatro Documentário. O Marcelo Soler, que é quem dirige a Cia, ele tinha sido meu professor na faculdade, aí eu já tinha feito faculdade, né, de artes cênicas, licenciatura. E então eu entro na Cia Teatro Documentário, que de fato me apresenta um pouco esse universo também do trabalho coletivo, do trabalho colaborativo, da questão da importância das leis, né, de incentivo, porque era um grupo fomentado já quando eu entrei. Então, pela primeira vez, aí eu acho que é um outro momento de se entender como atriz, porque pela primeira vez eu estava tendo salário como atriz.
né? Não era só um cachê, não era só uma bilheteria, não era, era um salário, né? Eu tinha salário e com isso também as responsabilidades aumentavam, né? Tinha um projeto para ser executado, com uma série de etapas, de prazos a serem cumpridos. Então, além disso, a CIA Teatro Documentário traz uma pesquisa muito específica, que era a pesquisa em teatro documentário, né? Então, realmente foi um momento de aprendizado muito grande. A companhia tem esse caráter de não dissociar o artístico do pedagógico. Então, a gente estava o tempo todo ali investigando, aprendendo, a como também elaborar, né, da melhor forma possível as questões das quais a gente se interessava, para que os espectadores e espectadoras pudessem acompanhar, né, pudessem estar junto. E eu fiquei 6 anos junto com a CIA Teatro Documentário, né, e inclusive, embora eu não esteja mais com eles, né, em 2021, 2020 começou a pandemia, né? 2019 eu me afastei da companhia porque eu queria muito voltar a estudar, né? E eu teria naquele momento uma certa dificuldade de conciliar o ritmo de trabalho, né, dando aulas, mais o ritmo da companhia e, além disso, ingressar num mestrado. Então, eu acabei me afastando, mas a minha pesquisa, né, o que eu iniciei na CIA Teatro Documentário, eu levo para o mestrado. Então, hoje eu estou investigando o campo do teatro documentário, né, e os seus processos interventivos na cidade de São Paulo, que tem muito a ver com tudo que foi feito durante esses 6 anos junto à CIA Teatro Documentário. Ai, que massa, que massa. Mas acho que é importante, né? Que pode ser que alguém esteja vendo e não saiba, né? Pode ter caído de paraquedas aqui e não sabe. Carol, para definir pra gente o que é o teatro documentário, né? Que é importante a gente ir do começo. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta e eu falei, gente, não é tão simples assim, né, de dizer, mas eu acho que é legal para a gente conseguir visualizar um pouco. O teatro documentário, ele parte da utilização de documentos em cena, né? E que documentos são esses? São documentos das mais variadas naturezas, né? Então, desde uma foto, de uma notícia de jornal, de um objeto, áudios, filmes, né? Às vezes o próprio relato de uma pessoa, né? A própria pessoa em cena como documento também é possível, né? A gente chama de documentada. A pessoa documentada pode entrar em cena junto com os atores e com as atrizes e dar o seu relato. Então, a princípio parte dessa natureza, a utilização de documentos em cena, mas existem uma série de outros procedimentos, expedientes, né, que vão constituir o teatro documentário enquanto linguagem. Então, desde a própria função social, né, do teatro documentário, que tem uma raiz, pelo menos a vertente com a qual eu trabalho, tem uma raiz no teatro político e no teatro épico, né? Então, a questão da função social, da função crítica, de questionar, né, algumas questões ligadas à luta de classes, né, também. Então, tem uma série de conjuntos aí de elementos que vai constituir o teatro documentário enquanto linguagem. Certo. E já relacionando um pouco a isso, né, como você explicou, que o teatro documentário ele vai sair em base de documentos, né, que pode ser a partir de fotos, áudios, vídeos e afins. Mas aí entra um questionamento meu que acho que pode ser que alguns estejam querendo fazer também. Se por um acaso, vamos dizer, eu quero montar um espetáculo, eu tenho um documento relacionado a uma situação que a minha cidade passou. Eu tenho um documento sobre isso. E eu pego esse documento e vou começar a desenvolver uma história por trás disso.
pode cair no risco de deixar de ser um teatro documentário e acabar se tornando uma outra situação? Fugir um pouco da história, do que era para ser contado? Não sei se fui claro. Você diz assim, corre-se o risco de virar uma ficção? Mais ou menos isso que você está me perguntando? Exatamente. Tá. Essa pergunta é muito interessante. Eu acho que eu não dou conta de responder, porque são múltiplas as possibilidades e situações que podem acontecer e esse documento pode ter diversos fins. Mas eu acho que tem algo importante da gente compreender aí, que é quando a gente fala em teatro documentário, a gente imagina que a gente está falando do real, né? A gente está falando sobre uma história real, né? Então eu vou documentar algo que aconteceu na sua cidade, como você mesmo disse. Eu parto desse princípio. Só que toda vez que eu vou documentar algo, eu vou partir de um ponto de vista. Então eu já não estou a partir do momento que eu parto de um ponto de vista, na minha construção da narrativa, eu não já estou mais dando conta do real, né? Então o teatro documentário, ele não dá conta de capturar o real. Ele é sempre um ponto de vista, uma versão, uma interpretação de quem está construindo a narrativa, né? Claro que existem aí por isso que eu falo que eu não vou dar conta, né? Mas existem aí alguns limites para que você, eticamente, né, não comece a construir uma ficção, e ficção aqui entendendo como eu começo a incluir questões imaginativas, né, questões que eu estou imaginando, mas que começam a se deslocar demais do que vem a ser uma versão, né, um comentário sobre o documento ou uma interpretação. Então, eu acho que essa chave, né, de entender que a impossibilidade, né, de capturar o real e ter a perspectiva de que sempre é um ponto de vista ou um comentário, né? Então, vamos supor que tanto eu quanto você, num exercício, a gente tenha como tarefa documentar esse fato da sua cidade. A história que você vai contar, a gente vai partir do mesmo fato, tá? O fato ocorreu, ele aconteceu. Só que a história que você vai contar, você vai olhar para ela com os seus olhos. E eu vou olhar para esse fato com os meus olhos. Então, a gente aqui já vai ter duas versões diferentes, né? E duas versões que vão partir do quê? Vão partir das nossas vivências pessoais, das nossas formações e dos nossos interesses, né? Então, talvez eu, como mulher, eu queira evidenciar determinados elementos daquela história. E você, como homem, queira evidenciar outros elementos. Né? Então, quer dizer, a gente pode parte do mesmo fato, mas é esse fato que está sujeito a interpretações e, portanto, pode se desencadear em narrativas diversas de acordo com os interesses de quem está narrando. Sim. Mas, abrindo já um pouco para uma outra pergunta, né? Mas não fugindo muito do assunto. Em relação aos teatros documentais, né, que estão documentando algo, eu vejo muito que eles se relacionam muito com o teatro do Grotowski, né, em relação aos espaços experimentais, nesse sentido. Você acha que é muito por aí ou não necessariamente? Porque eu sempre vejo que outras pessoas acabam montando esses espetáculos, né, em espaços não convencionais, em preferência em prédios, né, vamos dizer. Acho que um espetáculo que eu vi, um último, eles, eu esqueci o nome do espetáculo. Se eu lembrar, eu aviso. Eu acabo colocando na edição final. Uhum. Mas que era de um grupo aqui da Zona Leste de São Paulo, que eles estavam, que o espetáculo deles começavam eu não sei se você já chegou a ver, é do grupo Estopa Balaio. O Vila Romano, né? Que é o espetáculo da Vila Romano, que eles começavam na Estação do Brás. Cidade dos Rios Invisíveis. E Cidade dos Rios Invisíveis, que eles começavam na Estação do Brás e terminavam no final de tarde, no meio da Vila Romano, na beira de um rio. Por aqui a viagem inicia.
As cidades serão reflexos de um filme a ser criado e editado na imaginação do viajante. Nesse percurso, é preciso olhar além para mergulhar nas imagens evocadas pela cidade e pela alma do navegador. Paredes construídas pelo ser humano, um espaço de morada e abrigo, um lugar pra me livrar, um lugar pra me salvar do perigo. Na água tinha mato, na água tinha bicho, na água tinha tudo que era lixo. Na água tinha mato, na água tinha bicho, na água tinha tudo que era lixo. Na água tinha mato, na água tinha bicho, na água tinha tudo que era lixo. Existia morrer, não existia desaparecer. E eles sempre começavam uma parte muito interessante do espetáculo, que eles iam para a sede deles, que eles traziam muitos documentos sobre a enchente que aconteceu lá na Vila Romana. E não só esse espetáculo, esse foi um exemplo, mas eu já vi outros também, que eles sempre se sujeitavam a ir para alguns espaços que não fosse, vamos dizer, em específico um palco italiano, sabe? Você acha que é uma tendência? Assim... Ou é só um acaso que aconteceu? Eu prefiro pensar historicamente, assim, né? Pensar nas raízes, na matriz do teatro documentário, né? Então, se a gente for olhar lá para trás, é interessante isso, porque lá no início da década de 1920, né, início do século XX, a gente teve algumas manifestações artísticas de rua, tá? Chamadas de agitação e propaganda, que era agitprop. Elas tinham funções políticas muito bem definidas. E duas dessas formas de agitprop desse período, elas utilizavam já documento em cena. Então eram pequenas cenas na rua que tinham esse fundamento político, né? Qual era o objetivo? Era fazer revolução naquele momento na Rússia, né? Que posteriormente foi se constituir em União Soviética. E então a gente tem aí um histórico da rua, né? Posteriormente, ainda no início do século XX, a gente vai ter uma figura muito importante, né? Que vai, digamos assim, passar a organizar esses elementos e vai dar o nome, né, do que viria posteriormente a ser conhecido como teatro documentário, que é o Erwin Piscator. A gente até falou dele no workshop sobre o Brecht, né? Ele foi uma espécie de mestre, de grande parceiro do Brecht e exerceu grande influência sobre o trabalho, não só o teatro épico, mas sobre o próprio Brecht. Então, o Piscator, que digamos assim, que é conhecido como precursor do teatro documentário, porque lá no início do século XX ele utilizou pela primeira vez cenas de guerra, de filme, né, da guerra real, né, da Primeira Guerra em cena. Então, a gente não tem necessariamente, nesse momento, quando o Piscator vai fazer isso, ele vai fazer dentro de um teatro. Mas ele era um cara que rodava as periferias da Alemanha, trabalhando com operários, né? Então, esse caráter, digamos assim, da rua, né, de estar na rua, do caráter político, faz parte da história do teatro documentário. Agora, então não necessariamente está ligado ao Grotowski, né? Não tem essa ligação. É interessante você fazer dentro das suas referências e tal, mas não necessariamente está ligada. Agora, o campo do teatro documentário ele é muito amplo. Então, ele não tem só um tipo de teatro documentário, né? A gente pode falar do teatro autobiográfico, do biodrama, do verbatim. Não sei se você já ouviu falar, teve aquela peça que era o Hotel Mariana, em cima da tragédia de Mariana, que eles escutavam o áudio, os atores e as atrizes escutavam em cena o áudio real dos relatos dos moradores de Mariana, e eles, conforme o áudio ia saindo, eles iam reproduzindo o que aqueles relatos diziam, né? Então já é uma vertente muito específica, chamada verbatim. Então é muito amplo essas questões todas. Historicamente, elas não estão necessariamente diretamente ligadas ao Grotowski, mas eu entendo essa ponte que você faz, né, pensando nos espaços não convencionais. Porque
Faz sentido. Faz sentido a relação de ser muito ampla, porque a própria relação, né, do estudo do Grotowski dos espaços não convencionais também é amplo, porque pode levar a outras vertentes do próprio teatro em si, né? Mas, como eu posso dizer? Nessa relação de estudos seu, né? Com o teatro documental, né? Como você mesmo disse, que já está fazendo um mestrado baseado nessa pesquisa. Mas como foi essa sua primeira relação com o teatro documentário? Se foi fazendo uma peça, se foi assistindo uma? Como é que foi que começou para você, se você lembra? Olha, legal você falar isso, porque eu há muito pouco tempo eu me dei conta que na época que eu estava estudando teatro, eu fui muito por indicação ali dos professores assistir um espetáculo no Sesc ali da Consolação, Sesc Consolação. A peça chamava Cartas de Rodez. E eu fiquei muito impactada com esse trabalho, muito impactada. Era uma peça sobre a história da vida do Antonin Artaud. Então, um ator, se não me engano, ele nem era brasileiro, ele era francês, tinha um trabalho físico muito forte, ele estava sozinho em cena, e ele trazia, enfim, questões da vida do Artaud, inclusive as próprias cartas. E essas cartas, que foram escritas pelo Artaud, entravam na peça como áudios. Então, era a própria voz do Artaud que a gente ouvia. E eu fiquei, naquele momento, realmente muito tocada, e eu lembro de ter virado e falado assim, é esse teatro que eu quero fazer na vida. Só que eu tinha esquecido completamente a relação do documento. Então, por muito tempo, muitas vezes depois ao longo da minha trajetória, eu tentava pensar nessa peça e eu falava assim, nossa, essa peça me tocou tanto, né? Mas eu nunca fiz nada nem parecido com o que era. Assim, caramba, eu saí de lá com tanta convicção, né? Essa convicção se perdeu e tal. E agora, muito recente, eu tava falando do Artaud, né? Assim, coisa do ano passado, início do ano passado, estava preparando esses workshops e tal, e eu me lembrei dessa peça e eu falei, caramba, talvez o que tenha... Muitas coisas me tocaram ali, né? A coisa da sala intimista, né? Então era um espaço mais experimental, não tão convencional, embora fosse no Sesc, era uma sala que estava reduzida. Enfim, tinham muitas questões ali que estavam em jogo, mas certamente a voz do Artaud, né? Esse documento que entrava em cena, esses áudios, provavelmente foi algo que mexeu muito comigo e eu não sabia nomear, não sabia dar um nome. Eu não sei te dizer se essa peça era um teatro documentário, né? Eu imagino que eles não se viam nesse momento como teatro documentário, né? Nem saberia dizer hoje, olhando para ela, se era. Mas o fato havia a utilização de documentos lá. Então eu acho que essa relação ficou. E aí realmente depois eu só fui entrar em contato com o teatro documentário mesmo, com a CIA Teatro Documentário, da qual eu fui espectadora também, né? E enfim, me interessa muito, me interessei muito por essa possibilidade de pesquisar, né, essa vertente do teatro. Caraca, que demais, eu até arrepiei você falando sobre a relação dos áudios. Caraca, que legal, que legal. Numa situação, né, que não dá para fugir, porque é o momento que estamos vivendo, né, em relação à pandemia e tudo que esse governo está nos proporcionando, infelizmente. Como é que está sendo em sua visão, né, pro teatro em si, este momento, em específico, né, se puder dar essa palhinha pro teatro documentário, como é que está sendo essa vivência, ou essa pesquisa, ou esse entendimento, como é que está sendo? Eu acho que a gente está vivendo um momento de luto, né, Nathan? Eu costumo dizer, há pouco tempo também eu tive essa percepção assim, de começar a compreender que a gente está vivendo uma situação análoga a um pós-guerra, né? É um momento que a sociedade está devastada,
né? A gente está vivendo esse luto de muitas questões, né? Luto pelas ameaças constantes à democracia, pelo golpe que o país vem sofrendo desde 2016, pela extinção do Ministério da Cultura, né? Pelos genocídios negro, indígena, pelos ataques constantes aos direitos conquistados, pela violência cometida contra as mulheres, contra os corpos periféricos, contra a comunidade LGBTQIA+, enfim, pela precarização do trabalho de trabalhadores e trabalhadoras que dependem dos seus trabalhos para o sustento, né? O luto pelas mais de 600 mil mortes provocadas pela pandemia do Covid-19, né? E toda a desorganização, né, que a gente teve na condução, né, dessa questão, uma série de trocas, né, de ministros da saúde, enfim, uma barbárie instaurada, né, uma barbárie a ponto de não ser possível citar aqui, dar conta de tudo que está acontecendo. Então, realmente é um momento muito delicado, né, e é um momento que, como eu já havia dito também, que é óbvio, a arte, a cultura, a educação são os primeiros a serem atacados, né? Porque nós somos muito perigosos, né? Nós somos muito realmente perigosos para os olhos, né, dessas pessoas, porque nós possibilitamos, né, a reflexão crítica, o pensamento, né? E por meio disso a emancipação do sujeito e da sujeita, né? Então é difícil, enfim, nesse momento a gente sobreviver mesmo, né? Então eu vejo que é um grande desmonte que a gente está vivendo. Eu, particularmente, que vivi a década de 90 e pude acompanhar todas essas conquistas durante os anos 2000, né? Então, para mim, é muito evidente esse desmonte dessas conquistas, porque, inclusive, elas batem à minha porta, né? Eu sou uma trabalhadora da cultura, então, a partir do momento que existe um desmonte político nesse sentido, eu não tenho trabalho, né? Eu não tenho trabalho, os estudantes que passaram por mim, pelas escolas, também não têm perspectiva, né? Então, eu acho que não tem como dizer que infelizmente, a gente está vivendo esse momento, mas, ao mesmo tempo, eu já estou num momento assim, tá? Então, a gente precisa começar essa reconstrução, né? Assim, tudo bem, tá acontecendo isso, tá muito forte, a gente tá nesse luto, a gente tá vivendo isso, mas a gente precisa começar a se articular, criar estratégias, né, se organizar, a pensar como que o próprio teatro, né, quando for fazer teatro, pensando muito nisso, Nathan, como que o teatro, né, a arte no geral, mas o teatro porque é a arte que nos toca, que está mais próxima da gente, como que a gente pode utilizar essa arte nessa reconstrução, né, nesse momento em que a gente precisa de conscientização política, a gente precisa de sonhos, né, de perspectiva, né? Quando eu digo sonhos, é perspectiva de ter para onde ir, de que a gente precisa de fato reconquistar, né, lutar por uma série de direitos que foram devastados. Então, assim, é muito trabalho pela frente. Eu tenho elaborado dessa forma, sabe? É muito trabalho por onde eu começo. Por onde começamos? Eu penso da mesma forma, porque, como você mesma falou, desde 2016, em relação ao governo do país, eu já me preocupei muito. A primeira coisa, o primeiro start que veio na minha cabeça foi assim, putz, o que será de nós artistas? Assim, ó, a primeira coisa que me bateu na cabeça assim, foi o que será de nós artistas? Porque, é claro, o teatro em específico, né? Não posso abrir tanto para os outros campos porque eu não conheço tão bem. Mas para nós artistas, atores e atrizes, para músicos e musicistas, o que será de nós, sabe? O que será de nós perante a tanta coisa que aconteceu? E aí veio essa pandemia que foi uma outra rasteira. Como foi esse proceder, né? Então, para mim, 2022 está sendo ok. Eu vou levantar, mas por onde? Por onde eu me apego, né?
como proceder, né? A partir desse momento. Tipo assim, vamos nos reerguer, mas nos reerguer para qual lado? Que aí eu acho que é importante essa organização, essa movimentação da classe por um todo, né? Não digo a classe dos atores e atrizes, mas a classe artística num geral. De se reorganizar para entender por onde se levantar primeiro, né? Porque nesse período a gente viu muitos espetáculos acontecendo online e de forma remota, né? E querendo ou não, a gente sempre se alimentou muito dos contextos históricos que a gente vive. Os espetáculos em si sempre são moldados em específico de cada contexto histórico. Você acha que desse momento que a gente está vivendo, daqui para frente, é outra coisa? Eu imagino que rolou real uma virada de página grande, assim, que, óbvio, hoje em dia, eu acho que ano que vem a gente ainda não vai ter a noção do quanto que mudou. Mas você acha que, ou só eu que tô imaginando que vai mudar muita coisa? Ou que já mudou muita coisa? Eu imagino que eu também fico pensando que muita coisa mudou, né? Eu falo sempre pro meu companheiro, eu falo, quem é você? Porque o mundo já é outro, né? Quem é você nesse mundo outro? Porque, né? E assim, e também é uma provocação, porque eu sinto que não dá mais pra gente ser a mesma pessoa, né? O mundo é outro, então realmente isso gera muito movimento, né? Muito deslocamento para que a gente possa tá aberto, né? Jogar com esse novo mundo. Agora, eu particularmente não sou uma grande adepta do teatro online, do teatro digital. Eu tenho questões, assim. Eu tive algumas experiências com online, né? Mas não adianta. Eu sinto muita falta do encontro, né? Da conversa, do feedback, sabe? De estar junto, da energia mesmo, né? Daquela coisa que a gente fala que é o invisível, né? Essa magia que envolve o encontro mesmo, né? Entre atores e atrizes, espectadores e espectadoras, a coisa de dar as mãos para fazer uma roda, né? O grito de guerra, essas coisas todas. Para mim é um pouco difícil, porque realmente talvez esse é o lugar, assim, né, do alicerce da arte, né, essa questão coletiva de estar junto e tal. Então, eu vislumbro que a gente possa criar e pensar formas viáveis para que o teatro presencial possa se concretizar, seja em espaços abertos, né, em espaços públicos. Então eu vejo muito esse movimento, sabe, da gente estar indo onde as pessoas estão, da gente estar na rua, enfim, da coisa tá para que torne viável, né, essa questão dos protocolos, né, e coisa e tal. Então é mais ou menos por aí, assim, ao invés de eu não penso tanto que a questão digital seja uma tendência. Eu mesma, por exemplo, desses quase 2 anos, teve um momento que eu já não aguentava mais, assim. Eu já não, no começo eu queria ver, né? Algumas experiências eu assistia, muito poucas me tocaram, sendo bem sincera. Mas teve uma hora que eu falei assim, não dá mais, assim. Eu quero... Tanto que assim que abriu, eu fui ver um grupo aqui próximo de onde eu moro, que está na região Brescia, né, que é o Sobrevento, que é um grupo que trabalha com um teatro de bonecos. E eu corri para lá, eu vi que eles estavam estreando, e eu falei, gente, preciso, né, abstinência, assim, preciso, tá? Enfim, e é muito emocionante mesmo, né, retornar. Eu ainda não retornei como atriz, só como espectadora, mas já foi muito emocionante. A força, né? Acho que a gente está retornando fragilizados, mas também, na mesma medida, com mais força. Eu imagino a mesma coisa, que estamos muito fragilizados ainda, não sei quando vamos conseguir nos reerguer. Esse ano que vem vai ser o suficiente para isso acontecer, né? Para começar a se reerguer, mas eu vejo que coisas boas podem vir com esse período que a gente passou do online,
por algumas questões. Eu também, não é o meio que mais me agrada, eu sinto muita falta do palco, eu não tive a oportunidade ainda de voltar como ator, mas eu espero e torço que ano que vem isso aconteça. Mas, como disse, né? Tudo vai depender do amanhã. Não sabemos. Podemos estar voltando agora, mas dia seguinte pode fechar tudo de novo. Mas eu acho que tem um outro ponto que eu puxaria aqui poderia abrir um outro debate, né? Em relação à acessibilidade que essa internet pôde trazer para as pessoas que poderiam ver esses espetáculos e não têm a chance de chegar perto desses espaços, teatro, né? Mas, infelizmente, não poderei puxar essa conversa porque já estamos encerrando essa entrevista. E, Carol, que prazer poder conversar com você de novo. Eu tenho um carinho imenso por você como pessoa, como quando foi minha mestra nas aulas e ainda é mestra de vida, né? Porque uma vez mestra, sempre mestra. E é um carinho que eu, aluno, sempre carrego. Poxa, querida, eu que agradeço imensamente a oportunidade dessa conversa. Parabéns aí pela condução, enfim, todo o seu talento, né, que você dispõe aí para conduzir esses encontros. E, enfim, só agradecer mesmo e desejar um baita sucesso aí para o Instituto e espero que a gente se veja logo mais em breve. Em breve nos veremos sim. Temos muito papo para colocar em dia e falar sobre muitas outras coisas. E, gente, essa conversa está acontecendo graças ao IVTM, é sempre bom reforçar isso. E se você quiser nos encontrar, poder conversar com a gente, é no IVTM_Teatro Multifuncional, tanto no Instagram e quanto no Facebook. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode procurar nas minhas redes sociais, que é @NathanAssis, tanto no Instagram quanto no Facebook, que eu estou aqui para tirar suas dúvidas ou simplesmente conversar, né? Porque conversar, pelo menos para mim, não mata e eu adoro conversar com as pessoas, como vocês podem ver. Já estamos chegando já numa marca grande de entrevistas que aconteceu. E, Carol, você se relaciona bem com as redes sociais? Porque teve pessoas que passou aqui que se afastou, se distanciou, não mexe mais nada. E você, como é que funciona? Faz parte do meu dia a dia, mas não tem uma grande relação, mas também não nego, assim. Então eu tenho uma página no Facebook, tenho página no Instagram. Na medida do possível eu tento partilhar questões que eu acho que as pessoas poderiam se interessar em saber, sabe? Então eu tento entender as redes sociais um pouco como a nossa TV, né? A nossa rádio, a possibilidade da gente, o que a gente quer dizer nesses espaços, né? O que a gente quer comunicar. Então eu tento utilizar dessa forma. Massa. E qual seria seu Instagram? Você lembra agora de cabeça? O meu Instagram é carolina.angrisani e o Facebook Carolina Angrisani, separado. Beleza, gente. Se vocês tiverem curiosidade sobre o trabalho da Carol e sobre seus futuros projetos, por favor, sigam ela e vão entender mais isso. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez, Carol, pela conversa. Obrigado você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Eu espero encontrá-los numa próxima. Um beijo e até mais. Até, valeu!